Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 3 de setembro. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025, né? Quarta-feira que tem a continuação aí do julgamento do Bolsonaro, né? Ontem a primeira sessão, a primeira turma ali do STF realizou, né, a primeira sessão com a leitura do relatório do Moraes, as denúncias, né, do Paulo Gonet, PGR, né, Procurador-Geral da República, e com a defesa aí dos advogados do Mauro Cid, do Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres. Hoje volta o julgamento às 9h e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve falar, né? Os votos só começam a ser proferidos, aparentemente, na semana que vem. Enquanto isso, continua essa como é que a gente fala? Essa expectativa se vai ter ou não alguma retaliação norte-americana, se vai sair alguma coisa sobre as tarifas, mas por enquanto nada. Até porque me parece que o Trump está com seus próprios problemas lá nos Estados Unidos, depois que uma corte julgou as tarifas ilegais, né? E o Trump agora trabalha pela aceitação das tarifas na Suprema Corte, o que deve acontecer, né, na Suprema Corte americana, o que deve acontecer em breve, tá? A probabilidade maior é de vitória do governo Trump nessa querela aí, nessa disputa no STF. Além disso, os Estados Unidos ainda também estão às voltas aí com a demissão da Lisa Cook, né, diretora, membro aí do Federal Reserve. Mas, voltando para o nosso métier aqui, ontem então, o pessoal de olho no julgamento aí dessa suposta tentativa de golpe no STF, com expectativas para saber se uma eventual prisão do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai levar a um adiantamento aí da escolha ou do apontamento de um sucessor aí do bolsonarismo, né? O Tarcísio de Freitas já deu um passo à frente, né? E inclusive teve reuniões aí com o Hugo Mota, presidente da Câmara, para avançar com a ideia da anistia na Câmara dos Deputados. Parece que teve efeito, né? Até o Lindbergh Farias, que é líder do PT na casa, já admitiu que a proposta de anistia está ganhando força. A União Brasil e o PP decidiram que vão deixar o governo Lula e apoiar a anistia no Congresso Nacional. E aí vai ter a saída então do ministro André Fufuca, que está no esporte, e o Celso Sabino, que está no turismo, né? Vai ficar o Valdez Goes, que está no desenvolvimento regional, que é uma indicação do Alcolumbre, do União, e o Frederico de Siqueira Filho, que está em comunicações. E também, né, o Arthur Lira vai manter o presidente da Caixa, o Carlos Vieira. Mas o fato é que começa a ganhar um pouco mais de corpo a história da anistia no Congresso Nacional. Também a Folha traz notícias de que um colaborador do Alexandre de Moraes está acusando ele de ter forjado documentos no TSE para incriminar Bolsonaro. Então isso também pode trazer aí mais algum ruído nessa disputa política que, por enquanto, não tem feito preço, tá? Não tem atrapalhado, digamos assim, a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores caiu pelo segundo dia, caiu 0,67 ontem, 0,10 anteontem, né, no dia 1º. Então, nos dois primeiros dias de setembro já tem aí praticamente 0,80 de queda do Ibovespa, mas muito em função dos Estados Unidos, né, da pressão aí com os fiscais, com o fiscal ruim, tanto na Inglaterra quanto na França, e uma pressão aí dos treasuries, né, subindo
e inclinando as curvas de juros, o que foi refletido aqui ontem. Inclusive as pontas longas chegaram a subir aí cerca de 12 pontos base durante o dia, o que acabou afetando principalmente cíclicos, né? Mas a bolsa como um todo. Hoje tem a produção industrial, o IBGE divulga às 9 horas, né, os dados da indústria, e a expectativa do mercado é de um recuo de 0,3%, né, depois de uma alta de 0,1% em junho. Isso pode indicar aí que a política monetária mais restritiva, mais apertada, tem freado a economia brasileira, né? Isso é um bom sinal de que um bom sinal no sentido de que o ciclo monetário está fazendo efeito, e se ele está fazendo efeito, em algum momento a gente pode começar a reduzir então os juros para um patamar menos restritivo, né? Ontem no Congresso ainda teve a aprovação do PLP do devedor quanto mais, né? Que é aquele que prevê que contribuintes com dívidas acima de 15 milhões, quando forem maiores do que o patrimônio conhecido, né, esses 15 milhões forem maiores que o patrimônio conhecido, sejam enquadrados como devedores contumazes, e aí autoriza a Receita a suspender o CNPJ, paralisar atividades e outras medidas aí. Esse projeto também dá à Agência Nacional do Petróleo poder para exigir capital social mínimo, comprovação da origem dos recursos, identificação do beneficiário final das companhias de petróleo, né? Depois desse problema todo que tivemos aí com postos de gasolina utilizados, pelo menos aparentemente utilizados pelo PCC, para lavagem de dinheiro. Outra inovação do projeto é um bônus de adimplência fiscal. Então, quem for um contribuinte regular, né, que paga os seus impostos em dia, vai ter desconto de até 3% na contribuição social sobre o lucro líquido, com limites aí de teto anual, né? Mas de qualquer maneira, um desconto para quem paga direito, né? Ontem o PIB veio um pouquinho acima também da previsão, que era 0,3, veio 0,4 o PIB do segundo tri. Isso acabou também empurrando os juros um pouco mais para cima e a bolsa um pouco mais para baixo, mas muito mais ligado aí esses movimentos ao exterior, até porque o nosso dólar chegou a bater aí 5,50 e voltar para 5,40 e pouquinhos, que eu não lembro agora exatamente o número, mas deixa eu ver se eu acho aqui, 5,47, se não me falha a memória. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar isso aqui. Bom, mas foi mais ou menos isso. O dólar então em alta, 5,47 exatamente, em alta de 0,64 no dia de ontem. Beleza? Ontem, em função dessa conversa toda sobre Bolsonaro, o julgamento, os bancos continuaram a sentir um pouco do peso aí e do receio de algum avanço da Magnitsky, né, pelos Estados Unidos aí contra autoridades do STF. O Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil caíram 3,18. Lembrando, o Banco do Brasil é visto como o mais exposto a uma retaliação em função da Magnitsky, por ter sido o banco que ofereceu aí um cartão sobressalente, da Elo, para o ministro Alexandre de Moraes, depois que ele teve o cartão Mastercard cancelado em função da Magnitsky. Mas mesmo assim o Itaú caiu 1,70 e o Bradesco caiu 1,14, todo mundo de olho aí na Magnitsky, tá? A Vale, só para a gente entrar aqui no corporativo rapidamente, a Vale inaugura amanhã a mina Capanema, que voltou a operar aí no fim de 2024 e produziu 600 mil toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, mas tem capacidade aí para mais de 1 milhão de toneladas mensais. O que deve acontecer nesse ramp-up aí de produção, deve chegar à produção máxima lá no primeiro semestre de 2026. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso por hoje. Todo mundo ainda muito preocupado com o que pode sair dessa história do Bolsonaro, né? Eu acredito que as tarifas não terão mudança até que o Trump
resolva o problema de legalidade das tarifas nos Estados Unidos mesmo, né, no tribunal, na Suprema Corte americana, e até lá a gente deve ficar livre disso, mas isso não nos excetua aí de alguma um recrudescimento, digamos assim, da lei Magnitsky em função dessa história do Alexandre de Moraes e até a inclusão de novos ministros conforme vão saindo os votos. Mas lembrando que os votos só saem na semana que vem, a priori, tá bom? Hoje ainda tem, só para terminar aqui, tem uma audiência pública com brasileiros lá no USTR, né, que é a agência responsável aí por aquele julgamento, né, aquela investigação sobre comércio digital, serviços de pagamentos eletrônicos, tarifas injustas, aplicação de medidas anticorrupção, proteção de propriedade intelectual, desmatamento ilegal e mais um monte de coisa que o Brasil está sendo acusado aí pelo Trump. A audiência começa às 11h, foi confirmada aí pelo escritório dos Estados Unidos, né, pela USTR, e terá participação aí do ex-diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, que vai representar a CNI, e o Elber Barral, que representa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, né? Vamos ver o que sai daí. Pode ser também que acabe animando um pouquinho o mercado por aqui. Beleza? Então, por enquanto, sim, uma coisa importante. Ontem teve um recadinho do Moraes, né, dizendo que a corte vai ter coragem e não vai se acovardar, né? Aliás, vai ter coragem para enfrentar o ato covarde de tentativa de interferência da justiça, né, dos Estados Unidos. E aí um conselheiro do Trump, o Jason Miller, chegou a publicar aí no X uma declaração dizendo que os Estados Unidos não negociam com terroristas, né? Em resposta a essa historinha do Moraes de que a soberania brasileira jamais será negociada, o Jason Miller respondeu que os Estados Unidos não negociam com os terroristas, né? Então, vocês veem que o pessoal está olhando, está prestando atenção. Não sei se alguma coisa sai daí, mas tem sim uma atenção a esse tipo de coisa. E por fim, esqueci de falar aqui, a PEC 66, PEC 66, aquela dos precatórios, foi aprovada como esperado no Senado Federal. Foi aprovado em votação apertada, né, 48 votos a favor, 29 contra, e liberou então um espaço aí de 12,5 bilhões de reais no orçamento de 2026, que devem ser gastos, segundo o governo, para cobrir aí a licença maternidade. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios a todos nessa quarta-feira e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!